Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula de arte nós daremos início então ao volume 2 da apostila, tá? E começando assim nosso segundo bimestre nesta primeira aula. Bom, o assunto que nós vamos abordar hoje se chama censura. Então o tema dessa aula é arte que não se cala. Então nós vamos entender o que é censura e também por que artistas de diferentes épocas e lugares enfrentaram em algum momento das suas carreiras, né, algum tipo de censura à sua liberdade de expressão. Então, primeiramente vamos começar entendendo o que significa esta palavrinha censura. Então, censura é a ação de controlar qualquer tipo de informação, geralmente através de repressão à imprensa, restrição, alteração ou proibição imposta às obras que são submetidas a um exame oficial, sendo esse definido por preceitos morais, religiosos ou políticos. A ação ou poder de recriminar, criticar ou repreender. Exame avaliativo que se faz com o propósito de conhecer as boas qualidades ou as imperfeições de algo ou de alguém, baseando-se numa teoria ou doutrina, certo? Então, pessoal, entendendo o que significa de uma forma mais clara a palavra censura, é quando algum artista, algum jornalista, alguém não pode se expressar, certo? Dentro da sociedade, dentro do Estado, por conta de restrições que foram impostas às suas obras ou aquilo que está sendo exposto, certo? Então, é uma forma de repreender as pessoas e fazer com que elas não tenham liberdade de expressão, né? Não possam demonstrar os seus posicionamentos, suas opiniões, não possam se manifestar referente a diversos temas. Então, isso é o significado da palavra censura, certo? Quando você vê esse termo relacionado a alguma obra censurado, é porque não são todas as pessoas que podem ter contato ou essa obra ela está sofrendo algum tipo de proibição, certo? Então, vamos avançar no conteúdo da apostila das páginas 2 a 4. Aqui nós temos uma matéria que saiu, é uma reportagem que está disponível no site O Globo Cultura, certo? Então, falando um pouco sobre a censura no mundo das artes. Vamos ler juntos aqui, ó. Diz assim, que em democracias como os Estados Unidos ou em ditaduras como Cuba, artistas são alvos de governos, grupos religiosos, organizações criminosas, empresas radicais em redes sociais e todo tipo de gente que tenta censurar a arte. A censura cultural ainda é presente e muitas vezes difícil de denunciar. Só em 2015, a Free Music, organização internacional que presta consultoria à ONU, registrou 469 casos de censura e ataques contra artistas, sendo que 3 assassinatos. Então, o número representa um crescimento de 98% em relação a 2014. Então, aqui nessa reportagem, certo? Nessa matéria, nós temos dados de que, mesmo ou nos dias de hoje, né, nós não estamos falando da ditadura, que foi um período de bastante repressão, e as pessoas não podiam expressar suas opiniões, né, muito menos relacionadas a questões políticas. Mas hoje nós vemos aqui datas como 2014, 2015, então é muito recente, muito atual. Ainda, né, vemos que a censura predomina, ela acontece, né? Então, vem em forma de ataques contra esses artistas, né? Em várias partes do mundo, limitando assim que eles possam estar discutindo, mostrando e expondo seus trabalhos, né, através daquilo que eles opinam, daquilo que eles acreditam.
Então, artistas de diferentes épocas e lugares enfrentaram em algum momento das suas carreiras algum tipo de censura à sua liberdade de expressão. No Brasil, agora sim nós vamos falar da ditadura, né? Especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, que aconteceu entre 1937 e 1945, e ao longo da ditadura militar, né, de 1964 a 1985, o Estado restringiu liberdades, afetando diretamente a produção artística. Bem, então isso quer dizer que nesse período foi bem difícil para que os artistas pudessem estar se manifestando e retratando temas que estavam, na época, muito assim, sendo perseguidos, sendo censurados, como, por exemplo, a política, né? Então, de forma alguma, as pessoas poderiam se posicionar politicamente e falar abertamente sobre o que elas pensavam e opinavam, né, do que estava acontecendo na época, da forma, né, de governo que acontecia na época, enfim. Então, foi um momento bem crítico, certo? E também houveram incidentes, acontecimentos trágicos, assassinatos, enfim, perseguições nessa época que marcaram esse período como um período bem limitador, assim, no que diz respeito à liberdade de expressão, certo? Então, nós temos uns questionamentos aqui que a gente precisa fazer e refletir, certo? E tentar pensar mesmo se o que a gente vai discutir aqui realmente acontece na prática, né? Então, a primeira questão que a gente traz para o debate é a seguinte: a Constituição brasileira proíbe a censura, né, de toda atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Então, isso está na nossa Constituição, que garante, né, a liberdade de expressão. Então, mas a gente sabe que nem tudo que está lá é respeitado. Então, o questionamento que fica é: você acha que ela é respeitada? Ainda assim, né, estando de uma forma que esteja presente na Constituição, né, mesmo assim acontece porque nós acabamos de ver dados de 2014, 2015 de perseguições, assassinatos, né, mas aí nós estamos falando de Cuba, dos Estados Unidos, mas acreditamos que, né, o Brasil também não esteja tão longe disso. Então fica a reflexão, o que vocês acham, né, se existe mesmo esse respeito ou não. A segunda questão é: por que alguém poderia querer censurar um artista? Por que alguém gostaria de calar um artista e fazer com que ele não expressasse suas ideias, seus posicionamentos, suas opiniões, né? Por quê? Será que ele vai falar algo que vai incomodar? Será que ele vai levantar verdades? Será que ele vai debater sobre alguma coisa, algum tema polêmico? Né? Ele vai levantar, então, questões que causem muito polêmico, muito atrito na sociedade, ou que coloque pessoas, determinadas pessoas, ou instituições, né, na mira, por exemplo, de jornais e aí expõe algum caso, alguma coisa muito séria. Então, o segundo questionamento, né? Então, por que alguém, né, poderia querer censurar ou calar um artista? E o terceiro questionamento é: o que você faria, né, se fosse um artista que sofresse censura? Então, se você tivesse vontade de expor um tema e através da sua arte, né, isso pudesse acontecer, e se de repente no decorrer do seu processo de exposição artística, né, quando você vai fazer com que essa arte ela chegue, ela se depare até a sociedade, se você chegasse a sofrer, então, esse bloqueio, né? Essa limitação que se chama a censura, né? O que você faria? Como você reagiria, né? E por que será que você estaria sofrendo, né, a censura? Então, vamos pensar, porque, na verdade, vários trabalhos artísticos podem sofrer algum tipo de censura, porque elas podem incomodar instituições, como eu falei, pessoas. Tem várias ordens também ideológicas que estão por trás dessas questões
que nós vamos, né, entender com o decorrer do tempo aqui, entendendo a arte juntamente com a história, certo? Vamos avançar então na apostila aqui na página 3. Então, na página 3, nós temos umas imagens aqui. A primeira é o político Getúlio Vargas, né, que está aqui na foto. Então, ele governou o Brasil em 2 períodos, de 1930 a 1945, e também governou de 1950 a 1954. Em 1939, ele criou o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era um órgão, né, que, entre outras atividades, também controlava a censura no país. Então, era o órgão que fiscalizava o tempo todo o jornalismo, a imprensa, né, as artes em geral. Então, era uma forma de limitar totalmente essas pessoas de falarem aquilo que pensavam e também expressarem aquilo que sentiam de necessidade, né? Uma forma de limitar. A foto do meio está representando ali embaixo os militares, certo? Então, diz assim que em 1964, os militares, com o apoio de muitos civis, né? Civis, então, envolvem pessoas que não são do meio militar, que são políticos, jornalistas, intelectuais, né, estudiosos, tomaram o governo do Brasil e controlaram o país até 1985, por meio de uma ditadura. Então, foi aí que acontece, né, a ditadura. Muitas pessoas, nesse momento aí, que se posicionaram contra o regime militar, foram presas, né, torturadas e assassinadas, como aconteceu com o jornalista famoso que é o Vladimir Herzog, certo? Então, ele nasceu em 1937 e acabou sendo morto em 1975. Então, sobre o Vladimir Herzog, vai surgir aqui embaixo, certo? Uma obra de arte chamada Quem Matou Herzog, que foi o amigo dele, Cildo Meirelles, quem fez essa obra, né, em memória do Vladimir. Então, observem essa última imagem, que tem uma pessoa carimbando uma cédula. Então, a história dessa cédula, né, dessa arte, do Cildo Meirelles, tem aqui na apostila também para vocês terem conhecimento dela. Na década de 1970, após a morte de Herzog nas dependências do Segundo Exército, né, o que gerou uma grande polêmica na época, o artista visual Cildo Meirelles realizou uma obra de protesto que circulou de maneira sutil nas mãos de muita gente. Então, o que ele fez? Ele carimbou em diversas cédulas de dinheiro a pergunta, vocês podem ver ali em vermelho, quem matou Herzog? Porque foi uma coisa que ninguém ficou sabendo. O Vladimir Herzog foi morto, foi assassinado, né? E ninguém soube quem foi o mandante, na verdade foi assassinado porque ele era contra o regime militar, certo? Mas aí ficou essa indagação através da obra do Cildo Meirelles, que se chama Inserções em Circuitos Ideológicos, no projeto Cédula, tá? Que circulou no Brasil todo, tá? Através de cédulas de dinheiro aqui, de papel, em 1970 e 1976. Então, a técnica que ele utilizou consistia num carimbo, tá? Que era aplicado diretamente, então, sobre o papel aí da cédula do dinheiro. E tinha medidas aí de 6,5 por 15 centímetros. Hoje, essa obra de arte, né, ela está disponível no Museu de Inhotim, que fica em Minas Gerais, lá em Brumadinho, certo? Bom, vamos avançar, então, na página 4 da apostila. Então, aqui, na verdade, tem só uma breve biografia sobre Vladimir Herzog, né, que foi um jornalista, judeu, de origem iugoslava, porém ele morou aqui no Brasil, então ele acabou se naturalizando. E ele foi assassinado, então, em 25 de outubro de 1975, durante o período do regime militar. E o fato, né, acabou tornando-se um importante instrumento para a retomada da democratização do país.